dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Amém. Amados, esse texto, ele fala da decepção, né, desses dois discípulos, da angústia, da esperança frustrada, né, das expectativas frustradas em relação a Jesus. Aqui mesmo eles falam: nós acreditávamos, né, nós pensávamos, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora ele morreu, né? Ele está morto. E, inclusive, eles estão indo embora, né? Eles abandonam a cidade de Jerusalém, provavelmente, né? Com certeza a sinagoga, onde estavam todos os outros discípulos, e foram embora. E é assim que acontece, né, conosco, quando nós ficamos decepcionados, quando nós ficamos frustrados, quando as nossas expectativas são frustradas, a nossa primeira tendência é desistir, né? É largar para lá, é sair, é se isolar, é se fechar. E foi isso que eles fizeram. Eles ficaram tão decepcionados que eles largaram tudo e foram-se embora, né? Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E essa é a primeira coisa, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós estamos tristes, nós tomamos uma decisão de desistir. Aqui esses discípulos tinham desistido do ministério, desistido dos sonhos, desistido de tudo. E às vezes a gente faz isso, a gente desiste porque fica desanimado, entristecido. E nós não podemos desistir, nós temos que permanecer firmes, independente do que aconteceu ou deixou de acontecer, independente das circunstâncias. Então, pense nisso, está chateado, triste, fique quieto, não tome decisão. Hora de chateação, hora de tristeza, hora de emocional ferido, não é hora de tomar decisão, é hora de ficar quieto, buscar Deus, buscar respostas em Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O segundo ponto que eu quero falar aqui é que nós temos que tomar muito cuidado também quando nós estamos com muitas dificuldades, problemas, chateações, frustrações. Nós temos uma tendência de centrar todo o nosso foco nisso. Perdemos a nossa energia com qualquer outra coisa, porque gastamos energia só com aquela decepção, com aquela perda, a angústia é muito grande. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que tentar, né, caminhar sem ficar isolado, parado. Nós temos que buscar resiliência dos problemas, continuar com fé, pedir força em Deus para permanecer, né? Aqui fala no versículo 16 que os olhos dele estavam como que fechados para que ele não conhecesse. Jesus se aproximou deles, Jesus foi conversando com eles para tentar entender, para tentar mostrar para eles: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, mas eles nem estavam percebendo. Jesus ia conversando com eles, mas eles não percebiam que era Jesus. Fala que os olhos deles estavam fechados. Por quê? Porque os olhos deles estavam centrados nos problemas, nas dificuldades. Com certeza, eles estavam tão preocupados com os problemas e com as dificuldades que eles nem se atentaram para quem estava conversando com ele. Demorou lá no final, se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que eles vão reconhecer Jesus já bem no final, quando Jesus fica ali com eles, vai pernoitar, vai fazer uma repartida do pão, aí eles reconhecem, né? Mas demorou. Então, como eu tomo cuidado? Às vezes você está tão fechado no problema, na decepção, na frustração, que você esquece todo o resto. Você esquece tudo e que senta naquele problema, e senta naquela negatividade e fica ali paralisado, desanimado, frustrado. E isso é muito ruim, isso é muito sério.
E a terceira coisa que eu quero dizer é que nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer ou da forma que a gente imagina. E não é por isso que a gente tem que ficar frustrado, desistir, ficar triste com Deus, triste na vida, isolar. Não. Aqui eles ficaram tão frustrados porque as coisas não aconteceram do jeito que eles quiseram, que eles abandonaram tudo e foram embora. Aqui no versículo de número 21, ele fala, né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Que forma que eles esperavam? Eles achavam que o Jesus viria como militar, né? Como um general de guerra, para salvar Israel do domínio de Roma, para salvar Jerusalém, né? E Jesus veio para remir o quê? Para tirar, para realmente resgatar Israel, mas não nesse sentido político, mas no sentido espiritual, né? Da libertação da escravidão do pecado. E eles não entenderam, eles não compreenderam. E por não compreender isso, a coisa não aconteceu do jeito que eles estavam imaginando e eles ficaram extremamente frustrados. Então, cuidado com isso também. Nós não podemos ficar frustrados porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Se não aconteceu do nosso jeito, é porque a gente entendeu errado, do jeito de Deus, e não é do nosso jeito. As coisas é do jeito de Deus e não do nosso jeito. Se não aconteceu do nosso jeito, é porque a gente entendeu errado, é porque a gente pegou outro caminho, é porque a gente tinha uma vontade própria. Por isso, muito importante saber qual é a vontade perfeita de Deus e deixar Ele fazer, deixar Ele agir, para que a gente não entre nesse clima, né, de frustração, de abandono do projeto, de abandono do plano e às vezes até de tristeza com o próprio Deus. Pense em todas essas coisas e aprenda a lição aqui com esses discípulos de Emaús. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.